para apresentar este programa A Voz da Igreja, edição 841, 11º ano. O tema de hoje, o Evangelho é para todo o povo. O Evangelho é para todo o povo. O texto bíblico é Lucas, Evangelho, versículos 38 a 44, uma mensagem maravilhosa que mostra, meus amados irmãos, que o Evangelho é para todo o povo. Lucas 4:38 nos diz: levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença e Te louvamos, meu Senhor, pela leitura em Tua santa palavra. Agora, Pai, suplicamos pelos nossos ouvintes, pelos nossos internautas. Abençoa, meu Senhor, fala com cada um, dá graça aos Teus servos, ajuda em tudo. Amado Salvador, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no santo nome de Jesus. Meus queridos irmãos, é um privilégio, é maravilhoso para nós, para mim, e fazer este trabalho tão simples, ou não tão simples, mas um trabalho, digamos, de pequeno alcance, apesar de já estarmos nos aventurando, fazendo esta conexão da emissora, a Rádio Metropolitana 930 AM, com o Facebook, com o objetivo de alcançar mais pessoas, de levar a palavra para mais pessoas. Obviamente nós temos também aí um problema, porque como eu não tenho nenhum compromisso com quem quer que seja, e também não temo a falar a palavra de Deus, a verdade de Deus, eu posso a qualquer momento despertar a fúria dos imundos, dos perversos. Mas também, se isto acontecer, deveria acontecer, e a gente sabe que é esperado. Mas, enquanto tivermos tempo e condições, enquanto o Senhor aprovar o nosso trabalho, eu sei que é aprovação divina, porque eu não tenho meios, eu não tenho recursos, eu não faço como uma atividade lucrativa, um capricho, eu tenho que ficar, tenho que fazer, eu vou fazer porque eu quero. Eu faço porque Deus aprovou, eu faço porque Deus nos deu a condição, Deus nos conduziu a fazer isto e nos deu amigos, nos deu companheiros fiéis, que ao longo desses quase 26 anos, nós estamos no ar ininterruptamente e não mudamos o nosso sistema, nossa padronagem. Não tem mudado, nós falamos a palavra de Deus, o objetivo é o mesmo, anunciar Jesus Cristo como Salvador, falar do homem como pecador e carente, necessitado de Deus, e mostrar a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, alertar contra uma praga chamada devoção, uma praga chamada idolatria. Esta praga é pior do que qualquer praga, a prostituição espiritual é pior do que a prostituição física, a traição ao Senhor, a sua palavra, é muito pior do que qualquer tipo de prostituição ou pecados grosseiros.
A sociedade se horroriza quando escuta falar de estupros, quando escuta falar de assassinatos, de decapitações, rebeliões em presídios, aquela montanha de cabeças lá no pátio da prisão. Mas a devoção, a idolatria é pior do que assassinato em massa, é pior do que qualquer outra coisa. É uma praga sem comparação em qualquer aspecto. Então, nós não mudamos o nosso sistema, o nosso padrão, a nossa mensagem desde o começo. Não mudou e não vai mudar. Uma vez, numa entrevista com um proprietário de emissora, um homem importante da nossa sociedade, ele me disse: olha, mas tem que mudar isso aqui. Não muda não, doutor. Não muda não, a verdade não muda, doutor. O senhor pode mudar 500 vezes os princípios da sua religião, porque ela é criada, inventada. Mas eu não posso mudar da Bíblia Sagrada. E o doutor teve que admitir isto, e eu fiquei lá até a empresa dele fechar, até a empresa dele ser vendida, até ele sair do páreo. Porque esta é a verdade. E nós louvamos a Deus, meus amados, porque temos a palavra e trazemos a palavra. O tema é: o Evangelho é para todo o povo, e Jesus deixou isso absolutamente claro. Neste texto de Lucas, no capítulo 4, versículo 38, nos diz que o Senhor, nos mostra o Senhor saindo da sinagoga. E levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão Pedro. Na sinagoga, o que Jesus ia fazer? Na sinagoga, Jesus ia ouvir a palavra de Deus. Na sinagoga, Jesus ia falar a palavra de Deus. Na sinagoga, Jesus ia estar em comunhão com Deus. Na sinagoga existia necessidade de... O Senhor Jesus criticou muito os homens da sinagoga, os fariseus, os doutores da lei, porque eles excediam-se, eles exageravam, eles corrompiam a palavra, eles demonstravam uma coisa que não era, eles exigiam do povo que eles mesmos não faziam, e Jesus criticava, Jesus reprovava isto. Mas Jesus não reprovou a fé, Jesus reprovou o excesso, Jesus não reprovou a palavra, Jesus reprovou o fingimento, Jesus reprovava o mal, o fingimento, o mal. Jesus reprovava o faz de conta. Então, Lucas 4,38 nos coloca, digamos, frente a frente com Jesus, na condição de um judeu que adorava a Deus. E o lugar de adoração era no templo e na sinagoga. E Jesus, levantando-se da sinagoga, entrou na residência do Simão Pedro. A sogra dele estava enferma, com muita febre, e foi comunicado a Jesus: ó, Jesus, fulana aqui está doente, nós não sabemos o nome dela. Fulano está muito doente. Aí Jesus inclinou-se, o versículo 39 nos diz que o Senhor Jesus inclinou-se para ela, ou seja, voltou-se para ela, deu atenção à sua necessidade, estendeu sobre ela certamente as suas mãos e repreendeu a febre. Jesus diz, aqui o texto diz, repreendeu a febre e esta a deixou. Esta deixou, ou seja, aquela infecção que provocou a febre, aquele mal que provocou aquela enfermidade, aquele distúrbio, porque febre é um alarme do corpo mostrando que existe infecção, há alguma infecção. Mas o Senhor Jesus, ele tem poder sobre as enfermidades. E Jesus inclinou-se para ela, repreendeu a febre saiu, foi embora, foi repreendida e ela se levantou. Logo ela se levantou para servir a Jesus e os que estavam com ele. Não sabemos se era Pedro, Tiago e João, se era a turma toda, todos os discípulos, mas ela se levantou de imediato, ela ficou boa de imediato, ela ficou curada de imediato. Por que aconteceu? Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é pleno. O Evangelho de Jesus Cristo não é só uma promessa de céu no futuro, não. Ele é uma promessa de céu agora. É uma promessa do céu agora. Você já tem comunhão com Deus. Você já tem a paz do céu no seu coração. Quem tem Jesus Cristo tem paz. Quem tem Jesus Cristo vive em paz. Quem tem a salvação tem paz.
Não é esperar chegar ao tempo do céu, não é esperar morrer para conhecer as coisas de Deus. Já entra em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, em harmonia com Deus, já desfruta da presença de Deus agora. E Jesus foi servido pela mulher que estava muito enferma. No versículo 40, meus amados, nos fala que ao pôr do sol, os que tinham enfermos em suas casas, em suas famílias, enfermos, pessoas com várias enfermidades, várias doenças, eram trazidas ao Senhor Jesus e ele, impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Hoje eu digo nós porque às vezes eu vejo, acho absurdo. Hoje tem uns perversos enganando a negrada, enganando as pessoas. E estes perversos, outro dia eu vi um amaldiçoado ungindo gente. E ele posicionou-se lá em cima dos uns tapumes, umas coisas lá, e ficou os braços abertos, a mão direita e a mão esquerda, em uma fila passando debaixo daquelas mãos imundas dele, saindo ungido lá do outro lado. Ungido para errar, para pecar, para roubar, para fazer o que o diabo gosta. Que unção imoral, que unção perversa, que mania maldita. O nosso Senhor Jesus Cristo não fez e nem ensinou este tipo de ofício perverso. Isso é perversidade, um tipo diferente. Não é o assaltante, o ladrão, é outro tipo de perversidade, mas é perversidade. Fazer as pessoas acreditar que passando debaixo da mão daquele larápio vai sair ungida lá do outro lado. Que ungido, que coisa nenhuma. A unção, quando Deus determina a unção, também existe uma função específica. Para que fulano é ungido? Tem a unção dos enfermos para ser curado. Tem a unção para o serviço, para ser revestido de poder. Existe função na unção de Deus. Não esta mania, esta obra diabólica que eles fazem. Agora, no final do dia, ao pôr do sol, eles traziam os enfermos e Jesus ungia estes enfermos. Jesus, pondo as mãos sobre eles, cada um deles, os curava. Jesus curava as pessoas que estavam enfermas e Jesus repreendia as pessoas que estavam possessas. O versículo 41 diz: e de muitos os demônios saíam, e saíam clamando: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E Jesus, cala. Jesus os repreendia: cala, demônio. Jesus repreendia. Hoje tem os que negam Jesus. São piores do que os demônios. Vão lá na minha casa, na tua casa, de porta em porta. Chega lá: você sabe quem é Jesus? Aquela cara de maldito. Você tem Bíblia na sua casa? Você conhece, já leu sobre Jesus, o nosso Salvador? Coisa de Satanás. Para você, só para você dar trela e eles depois dizer que Jesus era simplesmente um indivíduo que morreu e ressuscitou só o Espírito, o corpo de Jesus foi consumido. Eles falam de ressurreição espiritual. Eles negam tudo. São servos de Satanás, fazendo a obra de Satanás, negando a divindade de Jesus, coisa que nem Satanás fazia. Os demônios reconheciam: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Era uma forma dos demônios reconhecerem a divindade de Jesus. Lucas 4:41. Só que o Senhor Jesus não deixava os demônios falar. Diferente dos que fazem entrevista: vem, demônio, vamos, o que tu veio fazer aqui? Aí o demônio diz uma coisa lá, aquele demônio comprado, demônio alugado, demônio contratado para fazer jogada. Vai acontecer muito isto. Daqui uns dias vamos estar fazendo isto até por aqui. Por enquanto parece que só fazem lá nas sedes, lá no templo da Salamanta, lá
lá na casa da jogada, na casa da Jacutinga, lá onde tem a maldição oficializada. Mas não aprenderam nem com os demônios. O Senhor Jesus repreendia e não deixava os demônios falar, pois os demônios não negaram a divindade de Jesus. Lucas 4:41. Pois sabiam que ele era o Cristo. No versículo 42, meus amados irmãos, diz que sendo já dia, portanto no dia seguinte, ao pôr do sol, trouxeram os seus enfermos. E Jesus, ninguém sabe até que hora da noite, Jesus atendeu essas pessoas e fez milagres, fez maravilhas, curou e libertou. Agora, no dia seguinte, versículo 42, sendo já dia, saiu para um lugar deserto e a multidão o procurava. Onde está ele? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Onde está? E chegou junto dele um grupo e queria que ele não saísse. Pediram para ele não sair. O versículo 42 diz, e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, o versículo 43, mostra, meus amados irmãos, a propriedade do nosso tema. No versículo 43 diz, ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Por que Jesus foi enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus? Porque não existe salvação fora de Jesus. Não há salvação sem Jesus Cristo. Os perversos colocam lá em suas fardas de perversidade, tudo com Jesus e nada sem Maria. Vão perecer, não tem jeito. Não tem jeito. Por mais religioso, por mais dedicado, por mais que sacrifique o corpo, aqueles que fizeram votos de inocência, de castidade, de veracidade, de honestidade e de satanidade, porque eles fazem voto até de satanidade, para só acreditar na santidade deles mesmos. Qualquer sacrifício é inútil. Toda devoção é inútil, todo sacrifício é inútil, tudo inútil. Absolutamente inútil, perca de tempo. Perca de tempo. Não há salvação sem Jesus Cristo. E não dá para colocar Jesus Cristo no barco de Satanás com os ídolos. Não dá para colocar Jesus Cristo no altar de Satanás com os ídolos. Não dá para colocar Jesus Cristo na cerimônia de Satanás, homenageando os ídolos. Não há comunhão de Jesus Cristo com os demônios. 1 aos Coríntios está escrito que não pode haver comunhão. Não pode haver comunhão. Não tem comunhão do Senhor com os ídolos. Não é possível ter comunhão com os ídolos. Você não vai ter sucesso colocando Cristo, colocando Jesus Cristo numa cerimônia com idólatras, com perversos. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 19 diz, mas o que eu digo? O ídolo é alguma coisa? O que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não. Pelo contrário, as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber
o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem faz isto está querendo irritar o Senhor. Versículo 22. 1 aos Coríntios 10, 22. Irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Você, eu, ninguém vai conseguir colocar Jesus Cristo na cerimônia dos demônios. Jesus Cristo não entrará nunca na cerimônia dos demônios, o cálice dos demônios. Portanto, meus queridos, esta é a palavra, o Evangelho é para todos, para todo o povo. O Evangelho é para todo o povo, porque não há salvação fora do Filho de Deus, fora de nosso Senhor Jesus Cristo, não há salvação. Nesta conclusão, meus amados, o Senhor Jesus deixa absolutamente claro: é necessário que eu leve a palavra, é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, porque para isso fui enviado. E o versículo 44 diz: e pregava nas sinagogas da Galiléia, ou seja, Jesus pregava o Evangelho do Reino de Deus, como era a sua missão, e continuava frequentando e participando da sinagoga, porque era o lugar de encontro, era o lugar de ouvir as pessoas e de falar do amor de Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus abençoe a sua igreja, que o Senhor nos dê graça, nos ajude, nos ensine a esperar e a confiar na sua bondade, no seu amor, na sua grandeza. O Evangelho, não esqueça este tema. O Evangelho é para todo o povo. E sem Jesus Cristo não há salvação para ninguém. Ninguém seria salvo. Todos que morreram antes de nosso Senhor Jesus Cristo efetuar a redenção foram salvos pela fé no que havia de vir. E todos que nasceram e morreram e venham nascer e morrer até a consumação da história serão salvos também por aquele que já veio e ofereceu sua vida para nos livrar da condenação eterna. Que Deus abençoe e guarde a sua igreja. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos pela palavra, suplicamos pelos nossos irmãos e agradecemos, Pai, pela tua bondade. Abençoe e guarda cada vida, revela a salvação em Cristo Jesus, manifesta o teu amor, o teu poder. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos na segunda-feira. E amanhã o programa 526, na terceira etapa do Conjunto Ceará, apresentado pelos meus filhos na graça. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.